Educação à distância, mudando realidades. Olá, aluno, olá, aluna, seja bem-vindo à primeira aula da disciplina Comunicação e Linguagem. Eu sou a professora Andréa dos Santos Oliveira e agora eu farei minha audiodescrição. Eu estou dentro do estúdio de gravação do Instituto Federal de Rondônia, Campus Porto Velho, Zona Norte. Atrás de mim é uma parede branca. Do meu lado esquerdo está escrito EAD Mudando Realidades em letra verde. Eu sou uma mulher branca, cabelos encaracolados. Estou usando uma camisa de manga longa na cor branca, uma calça jeans azul. O sinal que me identifica na comunidade surda é este. Bem, nesta primeira aula, vocês vão estudar um pouco mais sobre a concepção de linguagem, a produção de texto. O que é linguagem? Porque a gente fala muito a linguagem, disciplina comunicação e linguagem. Mas o que é linguagem? O que você entende por linguagem? Essa prática tão importante para nós seres humanos. Há várias concepções de linguagem, essas concepções elas vão se transformando no decorrer do tempo e eu trouxe para vocês algumas com as quais eu mais identifico. Para começar, eu trago uma citação do filósofo russo Voloshinov e ele diz que a linguagem não é um dom divino, nem um presente da natureza. Ela é o produto da atividade humana coletiva e reflete em todos os seus elementos tanto a organização econômica quanto a sociopolítica da sociedade que a gerou. Quando o Voloshinov diz que a linguagem não é um dom divino, ele quer dizer que a linguagem ela é aprendida, Nós aprendemos a linguagem nos processos de relações, nas trocas com outras pessoas, E essas trocas podem ser também através dos livros, E aí, há vários tipos de linguagem também, E aí, se eu sempre me comunico com pessoas que usam a linguagem coloquial, que é a linguagem popular, as chances de eu utilizar a linguagem coloquial popular são grandes. Agora, se eu também me comunico, se eu também leio livros em que foram escritos usando a linguagem culta, eu também irei me apropriar da linguagem culta. Mas o que ele quer dizer com isso é que a linguagem ela é aprendida, é uma conquista, do ser humano. E vocês também já devem ter ouvido, e talvez vocês já até disseram, como é difícil escrever. Falar é bem mais fácil que escrever. E por que isso acontece? Porque são duas linguagens distintas. A fala é uma linguagem, a escrita é uma outra linguagem bem diferente. Não é? Por quê? Porque escrever, você está exteriorizando, os seus pensamentos, as suas ideias, você precisa fazer toda uma organização, fazer todo um planejamento, decidir para quem você está escrevendo, qual a escolha, qual é a variante linguística mais adequada, não que você também não tenha que fazer isso na linguagem oral, Inclusive, há situações da linguagem oral que você precisa fazer igualmente toda essa preparação, este planejamento. Por exemplo, nessa situação aqui de aula, estou utilizando a linguagem oral, mas eu fiz toda uma preparação. Então, depende muito a diferença entre a linguagem oral e escrita, mas vai depender muito da situação. Há situações de escrita, então estou escrevendo um bilhete para um amigo. É uma situação íntima, que você está se comunicando com o receptor com quem você tem intimidade. Diferente de enviar um e-mail para o seu chefe. Por quê? Porque aí você está numa comunicação formal. A fala também tem isso. Há momentos de fala que você tem intimidade com a pessoa, a situação permite, são momentos mais descontraídos. Agora também há momentos da fala que você precisa de uma preparação maior, que é o caso de apresentação de um seminário, a entrevista de um emprego, o próprio momento em que o professor vem aqui para gravar esta aula para vocês exige toda uma preparação e a utilização da linguagem culta. Mas eu trago aqui um quadro formulado pelo Andrade e Henriques, em que eles propõem a diferença entre a linguagem oral e a escrita. Primeiro, que na linguagem oral, segundo eles, há maior repetição de palavras. Já na linguagem escrita, vocês já devem ter ouvido, o texto bom escrito é aquele que evita repetições. Por quê? Porque você tem que ter um vocabulário rico e variado, e para evitar essas repetições, você deve escolher sinônimos, não é mesmo?
Na linguagem oral, pode ser usado gírias e neologismos. Neologismos são novas palavras criadas na língua. Agora, atenção, não é qualquer situação de linguagem oral que eu possa utilizar gírias. Como eu disse, as gírias podem ser utilizadas em situações informais. Na apresentação de um seminário, na entrevista de um emprego. Não, aí você deve utilizar uma linguagem culta, uma linguagem formal, tá? Na linguagem escrita, você vai utilizar os termos que são termos técnicos. Na linguagem oral, há um emprego restrito de certos tempos e aspectos verbais. Já na linguagem escrita, a gente acaba utilizando o emprego do mais que perfeito, os verbos no modo subjuntivo, né? O futuro do pretérito. Na linguagem oral, há uma colocação pronominal livre. Já na linguagem escrita, a colocação pronominal ela deve ser feita de acordo com a gramática. Na linguagem oral, a gente quase não usa os relativos para fazer as conexões, exemplo do cujo. Já, né, na linguagem escrita, principalmente se for um texto formal, a gente vai acabar utilizando os pronomes relativos. Na linguagem falada, a gente acaba usando frases feitas, chavões. Quando vamos escrever, é preciso usar uma linguagem rica, né? Por quê? Porque nós precisamos ter variedade na construção das frases. Na linguagem falada, a gente acaba usando anacolutos, que são rupturas. A gente começa a falar, o outro interrompe, né? Na escrita, não. A sintaxe, ou seja, a organização dos enunciados devem ser bem elaborados. Na linguagem escrita, as frases acabam sendo inacabadas, as formas construídas pode ter omissão de termos no interior das frases, predomínio das orações coordenadas. Já na linguagem escrita, as frases, né, são bem construídas, há clareza na redação, sem omissões e ambiguidades, e também há emprego das orações, tanto as orações coordenadas quanto as orações subordinadas. Mais uma vez eu reforço, a diferença vai variar muito da situação. Há situações de escrita que eu posso utilizar uma linguagem mais informal, né? Quais são as situações, momentos que eu estou, né, me comunicando com pessoas próximas, com pessoas com quem eu tenho intimidade, exemplos de amigos e familiares. Agora, há momentos de linguagem escrita que eu preciso ter toda, né, essa preocupação com a linguagem culta. Na linguagem falada também, né, vai depender da situação, com quem eu estou me comunicando, com que intenção, o local onde eu estou me comunicando. Então é muito importante isso, porque você vai decidir se você vai utilizar uma linguagem mais culta ou mais coloquial quando você decidir quem é o seu receptor, para quem eu vou falar, para quem eu vou escrever. Isso é fundamental. Tá certo? E também é importante saber que a linguagem, né, toda língua, ela tem muitas variedades. E isso não é problema, pelo contrário. Todo país, ele é rico, né, em cultura. E a língua faz parte da cultura de um povo. Então, se um país como o Brasil é tão rico em cultura, ele também é rico, né, na sua linguagem, ou seja, nós falamos, né, a maioria das pessoas aqui falam a língua portuguesa, mas essa língua portuguesa, ela é falada de maneiras diferentes, que é o que nós chamamos de diversidade linguística. Então, um importante linguista brasileiro, que é o professor Marcos Banho, ele afirmou que a língua é um organismo vivo que está em constante processo de transformação. Isso significa o quê? Que a sociedade muda. E quem produz a língua, a linguagem? A sociedade. Conforme a sociedade muda, a língua também vai se transformando para atender às necessidades dessa sociedade. E a diversidade linguística, ela depende de vários fatores. Um desses fatores são as variações regionais. Veja, quem mora no norte, né, tem a sua maneira própria de falar. Tem algumas palavras, alguns termos usados na região norte. Quem mora no Nordeste, né, tem outra maneira, e aí também a diferença, né, lá no Nordeste, da Paraíba, né, é do estado de Pernambuco, por exemplo, é de Alagoas, também há essas distinções. Por quê? Porque cada região foi colonizada por um povo diferente. E esse povo que colonizou deixou lá as suas marcas, na cultura em geral, na comida, na música, na dança e, claro, deixou marca também na língua. Por exemplo, aipim
Macaxeira ou mandioca? Eu falo mandioca, mas tem gente que fala macaxeira, tem gente que fala aipim. Qual é o certo? Todas essas formas são certas, porque a gente sabe que isso é uma variação regional ou geográfica, porque depende da região. Mas, além das variações regionais, que são aquelas que, né, depende da região onde a pessoa vive, existem também as variações sociológicas. O que quer dizer isso? A variação sociológica depende muito do contato que a pessoa teve com a linguagem culta. Uma pessoa que lê muito, que teve contato com os livros, que frequentou a escola por um grande período, as chances dessa pessoa utilizar a linguagem culta é maior. Já uma pessoa que por distintas razões quase não teve acesso aos livros, quase não frequentou a escola, as chances dessa pessoa usar a linguagem coloquial, que é a linguagem popular, que é a linguagem que não segue, né, todas as normas estabelecidas pela gramática normativa, as chances também são grandes. Ainda existem as variações situacionais, que é muito importante, tá? Que é aquilo que eu já comentei, depende da situação. Quando eu estou me comunicando, seja por escrito, seja através da fala, com familiares ou amigos, eu não tenho preocupação, né? Ai, se eu estou de fato utilizando a linguagem culta, se eu cometi algum desvio, né? Usei algum termo que não é aceitável pela gramática normativa. Não tenho essa preocupação. Por quê? Porque a situação me permite que eu utilize uma linguagem mais descontraída. Agora, em uma situação como esta, neste momento eu estou como professora, ministrando uma aula de língua portuguesa. Então, a situação exige que eu use a linguagem mais próxima possível da linguagem culta. Assim também, né? Esse é o bom falante. O Marcos Banho, ele diz que a língua é como se fosse um grande guarda-roupa. Por que ele compara a língua com um guarda-roupa? Porque quando a gente abre o nosso guarda-roupa, há roupa para várias ocasiões, roupa para ir à igreja, roupa para ir a uma festa, roupa para ir em um banho, roupa para ir para a escola, para a faculdade, não é mesmo? A língua também. O bom falante é aquele que sabe utilizar a variante adequada para as diferentes situações. Eu, por exemplo, você não vai em uma entrevista de emprego utilizando a linguagem coloquial. Por quê? Porque é o momento mais formal, porque o momento em que você deve, né, principalmente dependendo de qual emprego, né, você está ali participando da entrevista, utilizar uma linguagem mais culta. Você não vai, né, apresentar um seminário utilizando a linguagem coloquial, porque a situação exige também, neste momento, o uso da linguagem culta. E a gente sempre se comunica por texto, ou por enunciados, como dizia o Voloshino, que eu já falei dele para vocês no início. Mas o que é texto? É preciso que a gente compreenda essa noção de texto, porque às vezes um monte de palavras não são textos. Por quê? Porque para ser texto tem que ter coerência, ou seja, tem que ser organizado de tal forma que permita que o leitor construa sentido. Às vezes uma imagem, né, é um texto. Então vamos lá ver a definição de texto, e aí eu trago Terra, né, com uma citação dele, para você entender. Então Terra diz que texto é uma criação humana que nos transmite algo, que vamos chamar de sentido, ou seja, para ser texto, tem que permitir a produção de sentido por parte do leitor. É por isso que, para isso, o seu texto tem que estar bem organizado. Um texto mal organizado, né, parágrafos mal estruturados, dificultam que o leitor construa sentidos. E se dificulta a construção de sentidos, é porque não é texto. Então, olha só, o texto, por ser uma produção cultural, produzido por sujeitos, ele reproduz as crenças e as ideologias da sociedade em que foi produzido. Isso significa que o texto é marcado pela historicidade. Isso significa o quê? Que todo texto carrega as marcas do seu autor. Nós somos sujeitos históricos e culturais. Então, quando eu escrevo, eu estou colocando ali naquele texto as minhas crenças, não é mesmo? Ou seja, crenças que são muito próprias do lugar que eu ocupo, da sociedade, né, a qual eu pertenço e da época em que eu estou escrevendo. É por isso que quando a gente vai ler um texto, é importante a gente saber quem escreveu, o que essa pessoa pensava, em que época ele escreveu, quais eram as suas crenças, porque isso vai facilitar a leitura.
Porque o que é ler? Ler é construir sentidos. Então, quando eu vou para o texto com informações a respeito do autor, da época em que foi escrito, qual era o objetivo daquele autor, isso vai facilitar o processo de leitura, ou seja, o processo de construção de sentidos. E quando a gente escreve um texto, né, esse texto ele pode ser escrito ou produzido, né, através da linguagem verbal. A linguagem verbal é aquela que usa o verbo, a palavra. A linguagem verbal, ela pode ser verbal oral. Neste momento, esta aula aqui, eu estou me comunicando com vocês por meio da linguagem verbal, porque eu estou usando o verbo, a palavra, verbal oral, porque eu estou utilizando a fala. Mas também pode ser o verbal escrito, né? Que é quando a gente põe as nossas ideias ali no papel, né? Hoje a gente quase não usa mais o papel, na tela do computador, na tela do nosso celular. Mas não existe só texto composto da linguagem verbal. Há muitos textos também compostos por linguagem não verbal. O que é a linguagem não verbal? É quando o texto é formado por imagens, né? Olha só, aqui nós temos, por exemplo, uma charge. Este senhor, né, já de idade bastante avançada, está entregando este objeto, né, que parece ser o planeta, né, o que parece ser a Terra, para este bebê. E aí, quais são os sentidos, né, que o leitor constrói? E parece que aqui, né, tá saindo, né, uma pontinha aqui que me lembra, por exemplo, uma bomba. Então, você que está aí assistindo essa aula neste momento, quais os sentidos você construiu para este texto, para essa charge? Tenho certeza que você está construindo sentidos. É um texto, só que é um texto formado apenas por linguagem não verbal. Há vários textos formados por linguagem não verbal. Uma placa de trânsito, né? O próprio semáforo, o semáforo ali passa uma mensagem de atenção, né? De pare, de siga, então também é um texto formado apenas, né, ali pelas diferentes cores. E há também os textos que são considerados mistos. Quando que o texto ele é misto? Quando ele une as duas linguagens, a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Exemplo, propaganda. E vocês da área de gestão comercial, certamente vocês vão trabalhar também com propaganda, porque vocês aí, né, vão trabalhar no comércio e o comércio precisa vender o seu produto e para vender o seu produto nada melhor do que uma boa propaganda. E a propaganda geralmente une a linguagem verbal, escrita, né? Olha só, bateu fome? Pede um hambúrguer. Mas além disso, aqui nós temos também a linguagem não verbal, que é a imagem deste hambúrguer bem suculento, bem gostoso, para quê? Para despertar a vontade, né, do consumidor de adquirir este produto, certo? Mas, apesar dos textos poderem ser verbal, não verbal e misto, nós vamos falar nesta unidade sobre o texto verbal escrito, não é? Que é aquele texto que muita gente tem dificuldade. As pessoas têm menos dificuldade com a fala do que com a escrita. Por que isso? Aí eu trago aqui uma citação de Durigan, que ele diz: escrever não é apenas traduzir a fala em sinais gráficos. Por quê? Porque a escrita tem normas próprias, tais como regras de ortografia, preciso dominar, né, as regras de ortografia, que evidentemente não é marcada na fala. Também, né, regras de pontuação, de concordância, de uso de tempos verbais. Entretanto, a simples utilização de tais regras e de outros recursos da norma culta não garante o sucesso de um texto escrito. O que o Durigan quer dizer com isso? Que não basta você dominar, né, a escrita, por exemplo, a ortografia. Eu sei, né, eu escrevo as palavras de forma correta. Não é só isso. Isso é importante, né? Dominar a ortografia das palavras, dominar os sinais de pontuação são bem importantes, mas não só isso garante a escrita de um bom texto. E o Durigan prossegue. Não basta também saber que escrever é diferente de falar. É necessário preocupar-se com a constituição de um discurso. Saber que quando você está escrevendo, você está produzindo um discurso, tá? Entendido aqui como um ato de linguagem que representa uma interação entre o produtor do texto e o seu receptor.
Além disso, é preciso ter em mente a figura do interlocutor e a finalidade para a qual o texto foi produzido. O que o Dunningham quer dizer com isso? Que quando a gente vai escrever, né, a gente precisa levar algumas coisas em consideração. Levar, sim, as regras de ortografia, de pontuação, né, mas não só isso. É preciso definir o conteúdo, este texto aqui, seja um e-mail, vou escrever um e-mail. Qual é o conteúdo deste e-mail, né? Além disso, quem serão os possíveis leitores deste e-mail ou qualquer outro texto? Por quê? Quando eu defino quem serão os leitores, os receptores, eu escolho a melhor variante, ou seja, o leitor vai ser o meu chefe, o leitor vai ser o colega de trabalho. Em situação de trabalho, eu devo utilizar a linguagem culta. Mas o leitor, né, é um cliente que não é formado na área de gestão comercial. Então eu devo, apesar de ter que utilizar uma linguagem culta, já que é uma situação formal, mas eu vou evitar o uso de termos técnicos. Por quê? Porque ele não fez o curso de gestão comercial. Então, se eu utilizar termos técnicos, ele pode ter dificuldade para compreender. Não, agora eu vou me comunicar com alguém que também fez o curso de gestão comercial. Então eu posso utilizar alguns termos técnicos porque a pessoa estudou esses termos e ela vai compreender. Então, definir quem são os leitores daquele texto, os receptores do texto, é fundamental, porque assim você vai escolher a variante mais adequada. Também o objetivo da produção. Sempre que você for produzir um texto, seja escrito ou falado, pensar: com que objetivo eu estou produzindo? Por quê? Porque este texto estará bem produzido se no final ele conseguir cumprir com o seu objetivo. Então, está escrevendo um e-mail? Qual é o objetivo deste e-mail? Está escrevendo um relatório? Qual é o objetivo deste relatório? Porque depois, você decidindo qual será o objetivo, você tem condições de avaliar se o texto foi bem produzido. Porque ele vai ser bem produzido quando o objetivo, né, puder ser atingido. Né? Definir o gênero que vai ser utilizado, são muitos os gêneros. Exemplo de gêneros: carta, bilhete, memorando, ofício, requerimento, procuração, relatório. E aí você vai definir também, né, qual é o gênero mais adequado. O suporte, né, ou seja, qual é o suporte no qual aquele texto vai veicular, se é o jornal, um mural de escola ou um mural do trabalho, se vai ser as redes sociais, uma revista, um livro. A variante linguística, né, que será utilizada, se culta, se popular. O tom, se vai ser um tom mais crítico, um tom mais irônico, um tom engraçado, entre outros. Tudo isso aqui é importante de você, produtor de texto, levar em consideração quando você for produzir o seu texto. Além disso, é preciso, né, levar em consideração que, para escrever, é preciso ter conhecimentos prévios sobre o assunto. Gente, ninguém escreve a partir do nada. A gente escreve quando a gente tem informações sobre o assunto. E aí, né, na minha trajetória como professora, eu vejo muitos alunos falando: eu estou com dificuldade de escrever. Principalmente quando chega no final do curso que vai escrever o TCC. O bendito artigo que precisa para a conclusão do curso, não é? Mas aí eu não sei sobre o tema. Então veja, a atividade escrita geralmente é resultado de muitas leituras. Então ninguém escreve bem sobre aquilo que não domina. Então a escrita é consequência de muitas leituras. Eu vou escrever, né, sobre o meu artigo sobre marketing digital. O primeiro passo é ler muitos outros artigos, muitos outros livros que falam sobre o marketing digital. Por quê? Porque para escrever é preciso ter conhecimentos prévios sobre o assunto. Além disso, é preciso ter planejamento. Para escrever, a gente precisa planejar. Olha, eu vou começar o meu texto abordando este assunto. Logo em seguida, né, eu vou abordar outro assunto. Então é preciso fazer um planejamento. Aquele planejamento que você faz para a sua vida, que você faz todo início de ano. Quando você vai escrever um texto, é preciso planejar. Até um e-mail, tá? O e-mail, que é um gênero mais utilizado, se você não planeja o que você vai escrever no e-mail, as chances de você escrever um e-mail, né, que vai faltar informações, é uma chance grande e real. É preciso também selecionar informações. Sobre o mesmo assunto, há muitas informações.
e a gente não vai utilizar todas as informações dentro do texto. Então a gente precisa selecionar para o objetivo que eu elaborei para essa produção textual. Quais são as informações mais relevantes? E aí eu vou fazer uma seleção. Veja que quando eu estou selecionando, eu estou fazendo o quê? Eu estou planejando. E por fim, mas não menos importante, a revisão. Ninguém escreve bem sem revisar. Sempre que a gente escreve, é preciso revisar. E a gente tem um costume de achar que é o outro que tem que revisar o nosso texto. Por quê? Porque a escola ensinou assim, a gente escrevia, entregava para o professor revisar. Mas na vida real, na vida fora da escola, não é assim que funciona. Não tem um professor lá do seu lado, é você o seu próprio revisor. Então você escreveu uma mensagem de WhatsApp, né? Uma mensagem de WhatsApp que hoje nós nos comunicamos no trabalho muito por WhatsApp, mas é uma situação formal. Então, escreveu a mensagem de WhatsApp antes de enviar? Revise. Escreveu o e-mail antes de enviar? Revise. E essa revisão não é só para corrigir erros de escrita ou de pontuação, é também para verificar se as informações importantes estão ali presentes. É uma revisão para verificar se o texto ele está coerente, né? É para verificar se a linguagem utilizada é a linguagem adequada para aquele receptor. Bem, então, quando você for revisar, você precisa verificar: o texto cumpre, né, com o objetivo para o qual ele foi elaborado? A linguagem utilizada ela está adequada ao receptor do texto? O texto foi escrito de forma coesa e coerente? As informações estão claras para quem irá lê-lo? Lembre-se de que você não estará presente no momento da leitura para sanar as dúvidas do leitor. É isso que diferencia o texto escrito do texto falado. No texto falado, o outro está presente, então o próprio contexto facilita a compreensão. Na linguagem escrita, o receptor, o leitor pode ler esse texto daqui a 500 anos. Então é preciso ter isso em mente, o outro não estará presente, né? Eu não estarei presente quando ele estiver lendo para sanar as dúvidas. Então, todas as informações necessárias devem estar dentro do texto e organizadas de forma coerente. O texto apresenta a progressão textual, isto é, começo, meio e fim? O texto não apresenta erros ortográficos ou gramaticais? O texto está bem formatado? Então, tudo isso você, enquanto escritor, precisa fazer ao revisar o seu texto. Bem, eu disse que as duas atividades de percurso, que são atividades avaliativas, né? Nas duas você produzirá um relatório. Então, o que é o relatório? Eu trago aqui uma citação do Andrade e Henriques, quando eles dizem que relatório, como o próprio nome indica, é um relato de uma atividade que pode ser uma experiência científica, um estágio, uma visita, uma apreciação sobre determinado fato ou assunto. Assim sendo, vários são os tipos de relatório. Há relatório técnico, que com certeza, né, você como gestor comercial vai ter que produzir. Há relatórios científicos, que é quando, né, o pesquisador desenvolve uma pesquisa e quer divulgar para a população em forma de relatório. Há relatórios administrativos, relatórios de estágio, de visita, de cursos e também de apreciação sobre determinado tema. E aí, dependendo do tipo de relatório, vai ter diferenças, mas o que eles têm em comum? Todo relatório precisa ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. O que a gente escreve na introdução de um relatório? O objetivo, ou seja, qual é o objetivo daquele relatório? É importante você dizer, né? Este relatório tem o objetivo de explicar para o leitor qual é o objetivo daquele seu texto, tá? A importância, né, da atividade que você está relatando, né? Por que essa atividade que você desenvolveu, ela é importante? Também dizer isso para o leitor com palavras é importante. Já no desenvolvimento, você vai relatar as atividades desenvolvidas. O relatório ele é um texto mais narrativo, né? Agora, pode ser narrativo também, né, e argumentativo. Geralmente, num relatório científico, num relatório técnico, além de relatar, né, as atividades desenvolvidas, você pode trazer autores teóricos para embasar aquele relato que você está fazendo. E na conclusão, você vai escrever quais foram as conclusões a que você chegou com a realização deste trabalho. Então, precisa ter essas três partes: introdução, né, desenvolvimento e conclusão.
Como eu disse, vocês vão produzir um relatório nessa disciplina. E o relatório de vocês vão precisar trazer autores que vocês estão estudando nas outras disciplinas do curso. Professor, eu posso trazer ideias de outras pessoas para dentro do meu relatório? Não só pode, como deve. Agora, eu tenho que saber como eu vou fazer isso. Não vou trazer de qualquer jeito. Eu vou trazer em forma de citação. O que é uma citação? É quando eu pego, né, uma ideia, um texto que não é meu e trago para dentro do meu texto. A citação ela pode ser direta ou indireta. O que é a citação direta? É quando eu copio tal qual, né, está lá no livro, está lá no artigo que eu li. Se a citação for direta, ela pode ser direta longa ou ela pode ser direta curta. O que é a citação direta longa? É aquela que tem mais de 3 linhas. Quando isso acontece, né, eu dou lá um enter, né, puxo aqui na régua 4 centímetros e aí escrevo a citação, letra menor, geralmente 10 ou 11, né, o tamanho, espaço entre linhas, espaço simples, né, porque no restante do texto a letra é maior, tamanho 12, espaço entre linhas de 1,5. Na citação direta longa, o espaço aqui é simples entre as linhas, a letra é tamanho menor. Eu preciso informar o último nome do autor, o ano que ele escreveu e a página. Já na citação direta curta, que é aquela que eu copio tal qual o autor escreveu, só que ela é curta porque ela tem até 3 linhas. Quando ela tem até 3 linhas, ela é feita dentro do próprio texto, só que aí eu vou separar por aspas. Olha só, na opinião de Xavier, aqui quem está dizendo isso sou eu, a autora Andréia. Aí eu vou escrever aqui a opinião do Xavier. Como é uma citação direta curta, de até 3 linhas, o que eu fiz? Coloquei uma aspas no início, uma aspas no final. Também preciso inserir o último nome do autor, o ano e a página de onde eu retirei. Agora, você pode trazer a ideia do autor para dentro do seu texto em forma de citação indireta. O que é a citação indireta? É quando você lê, mas você não usa tal qual está lá no livro. Você usa, né, reescrevendo com as suas palavras. Você lê e aí você entende, você reescreve com as suas palavras. Isso é o que nós chamamos de citação indireta. Quando a citação é indireta, você não precisa pôr aspas, nada disso. Exemplo, as pesquisas existem para sanar a curiosidade inerente à espécie humana. O homem é o único animal que deseja conhecer a si mesmo, passado, futuro e presente. Essa ideia não é minha. Se não é minha, eu não posso me furtar a não dar crédito para quem pensou isso. Mas eu não copiei tal qual ele disse, por isso que é uma citação indireta, eu reescrevi com as minhas palavras. Quando eu faço isso, basta eu informar o último nome do autor e o ano em que ele escreveu essa ideia. Veja que na citação indireta eu não preciso pôr a página. A página deve ser inserida apenas quando você faz a citação direta. Se você fez citações ao longo do seu texto, é preciso ao final fazer a lista de referências. E aí eu sugiro você consultar a NBR 6023 de 2018, porque lá apresenta como fazer referência de todos os tipos de documento, porque é diferente fazer referência de um livro físico, de um livro digital, de um artigo físico, de um artigo digital, de um texto de autoria desconhecida, de um texto que tem o ano de publicação desconhecido, de uma partitura de música, de uma lei. Então, consulte essa NBR 6023 de 2018 para você saber como fazer as referências. Mas aqui eu trouxe o exemplo de como fazer a referência de um livro. Então, a gente sempre começa pelo último nome do autor. Por exemplo, Antônio Carlos Xavier. Então, eu começo pelo último nome, escrito em caixa alta, ou seja, letra maiúscula. Depois do último nome, vírgula, aí eu prossigo o restante do nome. Terminei de apresentar o nome, coloco o ponto final, apresento o título da obra, o título é em negrito, tá? Se a obra também tiver subtítulo, eu coloco depois do título 2 pontos e escrevo o subtítulo. Agora o subtítulo, caso haja, não é em negrito, apenas o título é em negrito. Se a obra tiver edição, se for a primeira edição, você não precisa dizer, tá? Agora, se for a partir da segunda edição, você precisa escrever isso. Por exemplo, se fosse segunda.ed, tá? Terceira.ed. Mas aqui é a primeira edição, então quando é a primeira edição eu não preciso mencionar qual é a edição, tá?
a cidade onde o livro foi publicado, o nome da editora, vírgula, e o ano da publicação. Professor, onde eu encontro essas informações? No livro, tá? Por exemplo, lá na própria capa eu já encontro o título e o nome do autor, na capa eu já encontro o nome da editora, na folha de rosto eu encontro a cidade, encontro o ano, então dentro do próprio livro. Aqui eu trouxe um exemplo de um artigo retirado da internet. Também começo pelo último nome, e este artigo aqui ele tem 2 autores. Quando o texto tem até 3 autores, você cita o nome dos 3, tá? Se tiver mais de 3 autores, você pode citar apenas o nome do primeiro e acrescentar et al, que significa e outros, tá? Aqui tem 2 autores, a Andréa dos Santos Oliveira, no caso eu começo sempre pelo último nome, em caixa alta, Oliveira, vírgula, o restante do nome. Como tem mais de um autor, eu vou separar o nome dos autores por ponto e vírgula. O último nome, né, Giroto, Cíntia Graziella Guizelin Simões. O título do texto, Era uma Vez, a poeticidade na construção de Menina Nina. 2 razões para não chorar. Professora, por que o título não está em negrito? Porque este é o título do artigo. Só que este artigo está dentro de uma revista. O nome da revista é Educação Análoga. Então, o que ficou em negrito foi o nome da revista. Isso também vale para quando você pega um texto que está dentro de um site. Você vai pôr o nome do texto, o título do texto. Mas o que vai ficar em negrito é o nome do site, tá? Como é aí, essa revista foi publicada lá em Londrina. É a publicação referente a julho a dezembro de 2018, volume 3, número 2. Isso são informações, né, da própria revista. Quando o texto é retirado da internet, você precisa pôr isso aqui, olha, disponível em, o link, né, no qual você acessou, e acesso em o dia, as 3 primeiras letras, seguido de ponto do mês acessado e o ano. Aqui o texto vai ser alinhado à esquerda e o espaço entre linhas vai ser simples, tá? Ao contrário do restante do texto, que vai ser justificado aqui, espaço 1,5, nas referências é alinhado à esquerda e o espaço entre linhas é simples. Todas essas informações vocês encontram na NBR 6023 de 2018. Bem, gente, essa foi a aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês ainda tiverem dúvidas sobre a produção do relatório, não deixem de participar da aula síncrona. Até a próxima aula! Educação à distância, mudando realidades.